Olá, de volta. Se você quiser começar, Mariana, esteja à vontade, que parece Queridos, algumas olha só, pessoas. Maria, assim você tinha me proposto para eu fazer uma atividade, né? Mas eu acho que não vai dar tempo, tá? Uhum. O que que eu proponho para vocês? Eu posso encurtar e a gente fazer a atividade, ou eu posso concluir o que eu tenho que concluir e deixar um espaço para a gente conversar sobre o tema. O que que vocês preferem? Talvez essa opção, essa segunda opção, seja melhor, porque o grupo também está pequeno, né, Mariana? Então, talvez você conclui toda a informação que você que trouxe para a gente, e aí dá um tempo da gente tirar as nossas. é, Eu acho que talvez assim, ó, poder vocês perguntarem, a gente fazer essa divisão assim de ideias, né? Eu hum, acho que talvez fique mais rico do que a gente fazer uma atividade. E aí a é, gente combina depois outra vez de fazer presencial um dia inteiro. E vocês venham isso aqui para o mesmo. Brasil. Sim, mas você pode vir para a Holanda também. Eu assim, Né? estou indo então. Já vou É, arrumar minhas malas. tá certo. Não, com certeza. Eu acho que o que você propôs aí fica melhor para hoje, e a gente, com certeza, nós vamos encontrar uma forma de fazer presencial, né? Ah, tá. Aí sim, com todos os exercícios, com tudo, com direito a abraços. Ah, gente, os círculos de vivência, eles têm muito abraço, é muito afetivo. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada, né, por essa ideia da CNV e da cultura de paz, assim. Então, assim, é um círculo muito afetivo, né? Mas aí já se preparem para chorar bastante, rir bastante também, a gente ri muito e chora muito. Mas Com é assim, certeza. ó, é um espaço de colocar as nossas emoções, né? Então é um espaço muito lindo, né? E Então, agora em olha, Londres, tu vai levar essa. não, não, não é essa a temática para Londres. Foi o ano passado na Alemanha que eu, Pois é, eu a levei gente a fez. comunicação não violenta. Mas mesmo assim, foi curtinho, assim, a gente teve um tempo curto, mas é emocionante, assim. Eu recebi Eu assim, participei e foi super. Muito, Tu co- muito, muito É, bom. eu recebi muita devolutiva depois desse trabalho, né? E é um trabalho que é lindo, assim, da gente poder fazer, tá? Nossa, Imagina a comunicação não violenta com Joana de Ângeles, é Hum, tudo de bom, né? tudo. e como é Vamos lá, necessário, né? Meu Deus, como é vamos voltar necessário. então? Vamos. Então tá. Então aqui, ó. Veja, lembra que eu parei numa pergunta, né? Uhum. Tá? Vocês lembram qual foi a pergunta? Hum, Uma pergunta para nós, né? Para a gente pensar assim, qual é o nosso papel, né? Como que nós estamos nessa circunstância toda e a nossa comunicação, né? Então, vamos tentar, aqui falando então, por exemplo, assim, nesses ambientes, né? Que são fundamentais, né? No nosso grupo, como que a gente está comunicando? Como que as pessoas estão nos ouvindo? Será que nós estamos exercendo um modelo de cultura de paz? A nossa comunicação dentro do nosso lar, da nossa família, como é que ela está acontecendo? Tá? Então, eu acho que é importante a gente tentar se responder, tá? Vamos adiante. Então, ah, hábitos, então, que ajudam a melhorar a comunicação. Por que ter uma boa comunicação é importante? Por que será, gente, que é importante termos uma boa comunicação? Tá? Se a gente quer ser compreendido, a gente precisa falar de forma que o outro nos compreenda. Eu comecei contando para vocês a minha própria história, né? Então, assim, ó, quando eu comunicava, eu não conseguia, porque as pessoas não me entendiam. Por que que quando eu falava as pessoas ficavam bravas ou ficavam ofendidas? Eu não conseguia entender. Para mim não fazia sentido, né? Eu só consegui fazer sentido depois que eu entendi que a forma com que eu comunicava era violenta. Aí sim. Então, a gente precisa entender por que que uma boa comunicação ela é importante na nossa vida. Porque talvez a forma com que a gente esteja comunicando, ela não esteja sendo clara e tão pouco assertiva.
né? Então, o outro está sempre nos ouvindo como se a gente estivesse dando uma ordem. Ah, e eu esqueci de contar um detalhe para vocês, né? Na época, meus filhos eram pequenos e às vezes eu falava e eles não respondiam mais, gente. Eles faziam só esse gesto aqui, ó. Esse gesto aqui, tá? O que que é isso? Eles davam continência, né? E aí depois o meu filho estava né, 1,85 m de altura, né? E aí eu chegava para dar as ordens para ele e ele se forçava na minha frente, assim, com toda aquela altura que eu tinha que olhar para cima, e ele dizia assim: General, o senhor não me dá mais ordens comigo com aquilo. E eu digo assim: não. Ele disse: senhor general, o senhor agora está aposentado. Eu fazia piada disso ainda, né? Então, ou seja, o que que significa isso? Então, olha a comunicação por gestos, né? Então, ou seja, é agressivo, né? É impositivo. Por mais que você tenha que desenvolver um papel de mãe e colocar as coisas, as regras claras, não precisa ser violento. E eu realmente, como eu disse para vocês, eu era violenta, né? Na forma com que eu comunicava, e principalmente assim com os filhos, né? Era faz isso, faz aquilo. Não tinha, por favor, com licença, muito obrigada, me desculpe, não tinha absolutamente nada disso, né? E é tão interessante porque eu fui pegar essas palavrinhas na evangelização com eles, né? Eles começaram a me evangelizar, traziam para casa, olha que eu aprendi, eu comecei a ficar com vergonha. E aí, estudando junto a comunicação não violenta, aí comecei a inserir isso nas relações inclusivas. Então, os filhos às vezes podem ajudar a gente. A gente precisa também estar aberto para isso, né? Para esse espaço de fala de alguém que é mais jovem que a gente também, né? É só que, Mariana, Então, tem hábitos que ajudam a melhorar a comunicação e aí a gente precisa entender por que que é importante, então, essa comunicação. E aqui, ó, algumas barreiras aqui, ó, da comunicação, e principalmente aqui eu trouxe, né, nas relações familiares, ó. Então, ameaçar, né? Você ficar ameaçando o filho que vai fazer. Então, olha assim, se você não fizer isso, você vai apanhar. E tem uma outra que é pior assim, quando teu pai chegar em casa, você me paga. Tá? Olha só, gente, que violência é isso. Você fica ameaçando. E o pior de tudo, o mais comprometedor de tudo, é que na maioria das vezes é só um discurso, tá? É só uma narrativa que você tem com esse filho de ameaça e que ela acaba não se concretizando. Então, o filho passa a vida inteira sendo ameaçado por essa mãe, por este pai, e eles não exercem, então, depois aquilo ali, e aí acontece que você abre o espaço, né, para esse filho deixar de confiar em você. Não que você tenha que cumprir com a ameaça, não que você tenha que subjugar esse filho, mas ele entende que o pai só ameaça, a mãe só ameaça e não faz. Olha que eu vou te deixar de castigo. Se você não fizer tal coisa vai te acontecer. Então fica só naquele discurso de ameaça, tá? Então, vamos adiante. Julgar e criticar, que foi mais ou menos o exemplo que eu trouxe anteriormente, né? Então, Mariane, a criança às vezes está falando a verdade. Mariane, a Maruja Oi, levantou a mão. Maruja levantou a mão. Acho que ela oi, tem uma pergunta. sim. Maruja, é que eu estava falando, eu estava pensando, né? Essa educação tipo, se nós soubéssemos antigamente, né, quando a gente teve filho, eu acho que seria diferente, mas eu acho que já veio dos nossos pais, né? Essa Uhum, educação que a gente vai passando para frente. Então, eu acho uhum. que essa geração de agora cabe a nós passar para os nossos filhos e para os nossos futuros netos, né? O jeito de mudar, né? Esse jeito de educar, porque é uma novidade, não é uma coisa de Uhum, muito tempo, né? Então a gente não uhum, foi criado com isso na sociedade, então a sociedade está muito mesclada ainda, né? Com essa nova geração e esses pais que perderam, não queriam cuidar dos filhos como os nossos pais cuidaram, e ao mesmo tempo perderam o sentido, como que eu vou fazer isso? Eu quero mudar isso, né? Não ser como que fala? Não ser agressiva, mas como que eu
educar o meu filho sem ser agressiva e de uma forma ok, né? Então, Uhum. é desafiador, eu acho. É. Às vezes, nessa geração que está vindo, você educar um filho. A gente é uma psicologia assim que a gente tem que levar em todos os sentidos, né? Uhum. É justamente isso, é de você poder entender que educação é comunicação. Se você entende que o nosso papel como pai é realmente de ser educador e não exercer, são aqueles modelos que a gente colocou, né? O autoritarismo, a permissividade e a negligência. Se você sai disso, você tem uma nova proposta como educador. Então, quando você entende que tem um papel como pai e mãe, você sai dessa proposta do autoritarismo que foi a educação que a gente teve. Então, olha, se esse foi a única informação que a gente teve, a gente se construiu dentro do autoritarismo, nós vamos ser pessoas agressivas, né? Porque toda vez que nós temos uma necessidade não atendida, lembra? A gente vai para o excesso. Então, nós não tivemos as nossas necessidades atendidas pelos nossos pais, e aí, então, a gente vai ser totalmente agressivo com os nossos filhos. E aí, nós vamos ser autoritários também, tá? Então, a gente vai replicar esse comportamento que não foi saudável, tá? Então, é importante a gente poder estar olhando para isso e ver o que que a gente pode fazer de diferente, mas pegando, né, essas barreiras da comunicação, né? Um outro exemplo é o julgar e criticar. Quando você julga o filho está falando a verdade, mas aí outra pessoa diz que o seu filho não está falando a verdade e você critica, porque você é um mentiroso. E o filho, não, eu estou falando a verdade, pai, acredita em mim. E aí o pai continua criticando. E aí depois você vai se dar conta que a criança tinha falado a verdade. Nós temos que conhecer os nossos filhos. É papel nosso como pai e mãe conhecermos os nossos filhos, inclusive na mentira e na verdade. Você não tem o hábito de mentir, e aí só porque o amiguinho disse que ele fez alguma coisa, a gente, antes de fazer qualquer julgamento, a gente tem que averiguar. Vamos tentar pensar assim, ó, quando alguém no sistema jurídico, né, ninguém é condenado sem ser ouvido, né? Se os presos, para serem presos, eles precisam ser ouvidos pelo juiz, por que que a nossa família, os nossos amigos não podem ser ouvidos por nós antes da gente dar a sentença e mandar prender? A gente geralmente, no grupo familiar e no grupo de convivência, a gente dá a sentença para as pessoas e manda prender sem o julgamento, tá? Então, a gente precisa estar olhando para isso, tá? Envergonhar e ridicularizar, que é isso, né? De você ficar dizendo assim, não, tu não faz nada certo. Ou então as pessoas chegam, tu acredita que fulano fez, aí tu conta e fala mal do teu filho para outra pessoa, né? Ou da tua esposa, do teu esposo, tu fica fazendo fofoca e se queixando, às vezes, para os pais do teu esposo ou da tua esposa, ou para os avós do teu neto, tu fica falando mal. Então, isso você deixa a pessoa se sente humilhada e ridicularizada, ah, ah, tá? Então é importante a gente poder estar olhando para isso, tá? Vamos adiante. Interrogar, né? Tá? Quando você fica interrogando o teu filho, né? Não é que você não possa perguntar, mas quando é interrogação, né? Que você é como se realmente assim ele estivesse num banco de réus. E aí, quando está no banco de réus, né, às vezes os pais usam desse comportamento autoritário para subjugar aquele que está sendo interrogado. Você tem que perguntar, você tem que questionar com seu filho, mas sempre de uma forma dialogada. Meu filho, eu preciso saber o que está acontecendo com você, suas notas baixaram, né? Está acontecendo alguma coisa, de que forma eu posso te ajudar? Não é assim, ó, você tem bebido? Você tem saído com fulano? Você tá usando drogas, né? Eu estou vendo o que que você está fazendo. Isso é um comportamento muito arrogante, né? Agora, quando você quer uma conversa, né, assertiva, você precisa exercer o diálogo, a empatia, ter a escuta ativa, lembram disso, tá? Então, essas coisas têm que estarem claras quando a gente vai comunicar. E as redes sociais. Você pode, o seu filho com 7 anos tem que ter celular, né? Talvez não.
né? Mas, por exemplo, a partir do momento que você facilitou o celular para o seu filho, você tem que ser responsável por isso. Você tem que se responsabilizar pelo instrumento que você ofertou. Então, não adianta se queixar do filho que ele está usando muitas redes sociais, se foi você mesmo que possibilitou esse instrumento para ele. Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque aí você ficar só na queixa que ele está usando muita rede social, esse celular, quem é que tem esse tablet? Então, quando você dá o tablet e o celular, você tem que antes fazer um acordo. Olha, quando a Maria me contratou para fazer esse trabalho, ela me contratou lá no final do ano passado. Olhamos as possíveis datas, o tempo, a gente fez uma programação para as coisas acontecerem. Aconteceu, nós tínhamos um acordo, não é isso? E o acordo aconteceu porque justamente nós fizemos uma combinação, né? Agora, se nós não conseguimos fechar um acordo e vermos o que fica bom para ela, o que fica bom para mim, não sai, não funciona. A mesma coisa acontece, por exemplo, no trabalho, quando vocês fazem um acordo com o chefe de vocês, a respeito do horário que vocês vão trabalhar, ou se vão trabalhar em home office ou presencial. Tem um acordo, vai ter resultado do trabalho? Vai, se você fizer um acordo. Com os nossos filhos não é diferente. Tudo aquilo que a gente acordou com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, nós não podemos cobrar nada de ninguém se a gente não acordou antes. Agora, se o acordo não foi cumprido, a gente precisa conversar. Olha, nós havíamos combinado este horário de celular, você não está cumprindo, você está se excedendo, né? Porque você só dá o celular e não estabeleceu o limite, ele vai fazer o que ele bem. Agora, você é o pai, você precisa entender isso, tá? Eu me recordo, o meu netinho estava com 3 anos e o meu filho chegou do interior com lenha para lareira, né? E carregando aquelas lenhas, e aí quis entrosar a criança e tudo, disse assim, filho, pega para ajudar o pai, leva a lenha. E o pequenininho olhou para ele, olhou para cima e disse assim, eu não, você que é o pai, tá? Então, ou seja, essa é a nossa geração. Eu não, você que é o pai, né? Tipo assim, eu não, né? Ele quis dizer que ele não tinha força para carregar a lenha, né? Então, você que é o pai, você assume, né? Não, a gente precisa entender, essas crianças, elas são muito inteligentes, elas são muito ativas, e a gente precisa estar no comando, porque senão, daqui a pouco, quando a gente vê eles que estão nos comandando, né? Então, dá a regra, olha, você tem, então, tá, vai usar as redes sociais, mas até que horas, né? E qual é o nível de comprometimento disso para uma criança, tá? Então, é saber qual é o seu papel na vida do seu filho, com responsabilidade. Não comunicar de forma violenta. Não adianta depois que você deu o celular ou o tablet, você ficar furioso e tirar da criança ou do adolescente. Não, você deu, você vai estabelecer um horário. Não cumpriu com o horário. Olha, lembra que a gente tinha combinado esse horário, agora a gente vai desligar, né? E se é alguém que não cumpre com a regra, olha, eu vou te pedir licença e vou carregar então com o seu celular até você aprender a cumprir com essa regra. Você não vai lá se avançar no celular, você não vai lá gritar com a criança, gritar com o adolescente, né? Fazer um briguedo por causa disso. Não, você vai dizer, a regra é essa, nós combinamos e o combinado é bom para todo mundo, né? Com a sua autoridade de pai e de mãe, tá? Vamos adiante. Vamos lá. Hábitos para melhorar, então, a comunicação. Não faça as promessas em vão. Não promete o que você não vai cumprir, gente, tá? Peça a opinião em situações que afetem a todos. Então, se você é um grupo, não tenha um comportamento unilateral que beneficia só você. Você fica confortável e todo mundo fica sofrendo dentro de casa. Tá? Então, eu vou desligar a internet às 8 horas da noite. Aí, de repente, o seu esposo precisa fazer uma live, mas aí a internet está desligada porque você não conseguiu botar limite no seu filho, então desliga a internet e todo mundo fica sem internet. Não, o seu filho vai ter que cumprir com aquilo que combinou com você e o seu marido vai poder usar a internet, né, naquele horário que ele tem a live. Não faça imposições ou interrogatórios, né? Então, não impor as coisas para as pessoas, expor, né? Expõe o seu ponto de vista. A imposição é o autoritarismo, o interrogatório é o autoritarismo.
né? Simplesmente escute e fale com atenção e interesse, tá? Vamos tentar pensar assim, adolescente, né? Terminou o namoro e está no sofrimento, numa tristeza. Ah, meu filho, minha filha, todo mundo já terminou um relacionamento, né? Ah, eu namorada, primeira namorada. Aí o que que acontece? Aquele jovem se deprime, tá? Se isola no quarto, cai o rendimento escolar e o pai e a mãe acham que é bobagem. E quando vê, tá à beira do suicídio. Então você não pode achar que aquilo que o outro fala é menos importante só porque é criança, só porque é adolescente. A gente precisa escutar, escuta ativa, lembra? Sempre escutar ativamente e dar atenção e ter interesse sobre aquilo que seu filho está falando, sobre o que a pessoa está falando. Daqui a pouco, esse jovem, ele está com um discurso, né, que demonstra que tem ideação suicida. E aí você não teve uma escuta ativa e não se interessou pela necessidade que ele tem. Então, a gente sempre precisa ter interesse, escuta ativa e ter interesse pela necessidade do outro. Quando você tem esse comportamento, você está sendo empático, você está se interessando por aquilo que o outro está trazendo para você. Tá? Então, não dá para ter essa escuta negligente. Vamos adiante, então. Comunicação. Como melhorar, então, as relações? Aqui eu trago, então, 7 situações em que você deve ficar em silêncio, gente. Olha só, tá? Silêncio. Fique em silêncio quando você estiver sendo criticado. Quando alguém te criticar, fique em silêncio, escuta. Escuta por inteiro o que a pessoa quer dizer. Porque pode começar como uma crítica no primeiro momento, mas não ser uma crítica. Então, vamos tentar pensar naquela situação imaginária que nós criamos. Eu gostaria de saber o que está acontecendo com você, que você está sempre chegando atrasada. Eu tenho percebido que você não está cumprindo o horário. No primeiro momento, soma como uma crítica. E neste momento, você tem que ficar em silêncio. Só depois que a pessoa terminar de falar, é que você pode falar. Porque você precisa entender o que o outro quer dizer. Aí entramos no quê? A observação. Você precisa observar aquilo que a pessoa está falando. Então, você tem que ficar em silêncio, por mais desespero que dê. E às vezes, no primeiro momento, dá desespero. Dá vontade de você dizer que você está sempre cobrando, né? Que você tá, nem parece espírita, né? Está sempre cobrando de todo mundo. Não é isso? A gente não ouve isso. Aqui no Brasil a gente ouve. Não sei se na Holanda a gente ouve essas coisas, né? Tá? Mas, ou seja, de questionar a autoridade do outro, que ele está cumprindo apenas o papel que é dele. Tá? Vamos adiante. Fique em silêncio quando você não tiver todos os fatos. Gente, aqui acontece muita fofoca. A rádio corredor ou a rádio peão, vocês já ouviram falar sobre isso? Né? Aqui no sul é rádio peão, né? Tá? Então, ou seja, tu não sabe de todos os fatos, tu vai divulgando. Ah, tu viu só que a fulana foi tirada do trabalho, porque está sempre chegando atrasada. Não, a pessoa não foi tirada do trabalho, ela foi transferida para outro horário para facilitar a vida dela e a do trabalho. Mas aí tu pega as coisas pela metade e sai divulgando aquilo que não é verdade. E aí você é injusto, você é cruel, você é fofoqueiro, né? Ou seja, tá falando muito mais de você do que do outro, tá? Lembram, né? Nunca é o outro. Quando eu divulgo algo que não é verdade, eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim, tá? Então a gente não divulga se não sabe todos os fatos. E ainda que a gente saiba todos os fatos, a gente tem que ser criterioso, né? O que que eu posso divulgar? Olha, eu posso divulgar dizendo assim: olha, foi feita uma mudança de horário, agora neste horário a gente pode contar com tal companheiro e neste horário com tal companheiro. Mas ninguém precisa saber o que que aconteceu, né? E o que que é isso? É um comportamento ético, respeitoso em relação ao outro. Tá, gente? Vamos olhar. Adiante. 3. Fique em silêncio quando suas palavras puderem prejudicar a amizade. Tá? Não dá para perder o amigo. Sabe aquela frase que a gente escuta muitas pessoas dizerem assim: ah, vou perder o amigo, mas não vou perder a piada. Tá?
Será que o amigo é menos importante do que uma piada? Será que eu posso fazer piada em cima do sentimento de um amigo? Ou meu amigo é muito mais importante do que as minhas graças? Tá? Então, não dá. Se é um amigo seu, você não pode ser cruel. Você precisa estar entendendo essa dinâmica da lealdade, da amizade, o que que significa isso? O próprio Cristo, o próprio Jesus nos ensinou isso, né? Então, quando ele, na última ceia, ele disse que tratou os apóstolos como amigos e disse: tudo aquilo que eu tenho, eu vos dou. Por quê? Porque eles eram seus amigos, tá? Apesar deles não estarem com ele na crucificação, apenas João Evangelista e as mulheres, tá? Que eu vi que aqui nesse encontro eu acho que não tem ninguém do sexo masculino, ou tem? Não tem. Hã? Não, não tem. Não tem. Vocês viram só? Na crucificação foi a mulherada que ficou lá, guerreiras, não tiveram medo. Onde é que estavam os homens? É, se escapuliram, gente. Né? Então, ou seja, é este lado materno, essa coisa da sensibilidade, né? É mais fácil para a mulher, né? Por conta da questão da maternidade, nós estarmos mais em contato com a mediunidade e com as questões de empatia, em decorrência justamente disso, que a gente tem que desenvolver essa maternagem, né? E acaba se estendendo essa maternagem para outros ambientes. Mas é claro que aí, se a gente vai olhar pela questão espiritual, a gente sabe que talvez alguns desses homens que fugiram fomos nós mesmos, né? E que agora, hoje, a gente precisa estar aqui na comunicação não violenta, porque a gente era um daqueles que se escapuliu naquela época, né? Tá bem? Então vamos lá, né? É o processo de aprendizado. E olha a sabedoria divina, né? Ah, então tá, você não aprendeu lá, agora você vai para cá. Vai ter que ficar num sábado assistindo comunicação não violenta, porque você fugiu da raia naquela época. Agora vamos aqui. Vamos lá. Fique em silêncio quando suas palavras forem ofender alguém. A gente pode falar, mas a gente não precisa ofender. Não precisa tirar as qualidades da pessoa, né? Todos nós estamos em processo de evolução. Às vezes a pessoa teve um episódio equivocado, entendeu? Ela teve uma palavra infeliz, mas ela não é sempre assim. A gente não pode se relacionar com as pessoas só com o lado negativo delas. Todos nós temos um lado negativo e temos um lado positivo. E é importante a gente poder estar entendendo esse processo, né? Por quê? Porque senão a gente vai excluir todo mundo, partindo do pressuposto que nós somos criaturas imperfeitas, nós vamos nos equivocar hoje ou amanhã, a gente vai se equivocar com alguém. E aí, então, como é que a gente vai dar a oportunidade para a evolução dos outros e a nossa, se a gente só se relaciona com pessoas ditas perfeitas, né? Se vocês tiverem uma lista de pessoas perfeitas, me passem, por favor, que eu quero conhecê-las, eu quero aprender com essas pessoas perfeitas. Mas, né, segundo a gente sabe, nós estamos passando pelo processo de regeneração e muita coisa está vindo à tona. E nós não temos o direito de julgar o nosso semelhante que está no processo de aprendizado. Então, assim, ó, quando nós nos apropriamos de uma teoria, quando nós nos apropriamos de um conhecimento, esse conhecimento, essa teoria tem que estar a serviço da prática do bem. Esses são os nossos dons, né? Então, se a gente aprende, a gente adquire um dom, né? O dom da palavra, o dom do consolo, o dom da afetividade. E isso precisa estar a serviço dos outros. Esse é, né, o nosso propósito. Então, colocarmos os nossos dons a serviço do bem. Aí nós alcançamos o nosso propósito. Olha que coisa linda isso, gente. Tá? Vamos adiante. Fique em silêncio quando suas palavras transmitirem uma ideia errada. Ou seja, você está dando falsas esperanças para o outro, você cria expectativa na pessoa. Tá? Então, ou seja, assim, ó, não dá para dar informação dúbia.
Quando você vai falar, você precisa falar com certeza, porque você está gerando uma expectativa no outro. E agora vamos lembrar aqui, ó, de uma passagem que eu acho muito linda, que acredito que todos vocês conheçam, né? Quando a raposa e o príncipe se encontraram, né? O príncipe perguntou para a raposa assim: o cativar? E a raposa disse assim: cativar é quando você me diz que você vem às 5 e eu desde as 4 estarei com meu coração pronto a te esperar. Agora, se hora você vem às 4, se hora você vem às 5, eu não estarei pronto a te esperar. Cativar é: você tem os cabelos amarelos, e se você me cativar e eu te cativar, uma vez que eu enxergar o trigal, eu vou me lembrar de você. Olha isso, gente. Então, criar expectativa. Se você cria uma expectativa com uma pessoa, ela está de coração aberto a te esperar. Então, nós não podemos ser criaturas que criam expectativas que não se cumprem, porque as pessoas estão a nos esperar. Então, a gente precisa ser amoroso com o outro, precisa estar mostrando para o outro a nossa presença ativa por inteiro, tá? Então, não cria-se expectativa, né? A nossa fala tem que ser uma fala verdadeira, transparente, autêntica, né? Lembra que falamos sobre a autenticidade. Fique em silêncio quando eu estiver falando mal de alguém ausente naquele momento, né? A gente não tem o direito de falar de uma pessoa que não está presente. Se estão falando mal, os outros que falem. Você, né, se exclua desse processo. Porque se a pessoa não está ali para se defender, qual é o teu objetivo? Falar mal da pessoa. Não é de correção, não é de auxílio, não é restaurativo, é punitivo. Você tá, né? Então, porque o falar mal dos outros nada mais é do que vingança. Gente, a fofoca é uma forma de vingança. Você está com muita raiva da pessoa, não pode fazer nada, você fofoca dela para se vingar. Então, fofoca e falar mal do outro é vingança, tá? E nós não estamos sendo convidados pela vida a nos vingarmos de ninguém. Pelo contrário, estamos sendo convidados pela vida para acertarmos, para sermos criaturas melhores. E para nós sermos criaturas melhores, nós temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para aquilo que nós entendíamos como uma realidade absoluta. Ficar em silêncio no momento de raiva. Quando a gente está com raiva, a gente não deve de falar. Porque senão o que a gente faz? A gente cobra da pessoa desde as encarnações, né, jurássicas, né? Ou seja, tu começa a cobrar desde as primeiras encarnações daquele indivíduo, você começa a cobrar dela. Porque aquela vez tu fez isso, aquela outra vez tu fez aquilo, porque não sei o quê, você cobra quando está com raiva, né? Você machuca o outro quando está com raiva. Porque você não consegue entender que é uma necessidade sua e passa, então, a ofender o outro. Então, quando você reconhece que está com raiva, é inteligente ficar em silêncio, tá? Porque senão você machuca o outro, né? E talvez machuque mais você e esse comportamento aí ele começa a ser recorrente. Vamos lá. Então, configura, então, novas dicas para melhorar a interação com as pessoas. Não economize em abraços. Gente, tem coisa melhor que abraçar? Agora, nós vamos testar isso quando a gente se encontrar lá em Londres. Se tem coisa melhor que abraçar, tá? Vamos ver o que a gente vai sentir quando a gente se abraçar. Não tem coisa melhor que abraçar. Então, primeira dica, né? Não economize em abraços. Mantenha uma comunicação aberta, esteja aberto para se comunicar. Eu fiquei triste. Olha, eu não estou me queixando do outro. Eu fiquei triste com aquilo que você disse, né? Eu não botei, tu me disse isso, isso é acusação.
sempre é gente, eu fiquei triste com aquilo que você disse. Então, eu preciso, olha a minha necessidade. E aí depois você faz o pedido. Eu preciso. Quando você for falar alguma coisa a respeito da minha conduta, você fale um pouco mais baixo. Vocês viram só a comunicação não violenta? Eu escutei tudo que a pessoa disse, eu observei, eu vi que o que eu senti, percebi a minha necessidade e pedi para a pessoa falar mais baixo. Tá? Olha o movimento. Então, a comunicação aberta. Faça da hora de dormir um acontecimento especial. Gente, hora de dormir não é hora de estar em celular, não é hora de estar olhando televisão, não é hora de estar com luz no nosso quarto. Nem uma luz, né? Nem a luzinha da internet, nem a da televisão, nenhuma. Senão o cérebro não descansa. E geralmente, quando a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica, uma das coisas primeiras que a gente avalia é o sono de um indivíduo. Porque não dormir causa estresse. E o estresse coloca cortisol no organismo das pessoas. Daí o porquê que as pessoas têm tanto refluxo por causa do estresse, tá? Por causa da raiva, por causa dos sentimentos que a pessoa engole, né? E engole os sentimentos, e engole comida e engorda. Vocês estão vendo só que uma coisa leva a outra? Tá? Então, ou seja, a hora de dormir é hora de dormir. Na hora de dormir, a gente tem que pegar e contar histórias para as nossas crianças, né? Fazer o lúdico, brincar com eles. Para quê? Para que o imaginário deles esteja presente ali, para que eles possam, no momento que dormem, relaxar. E a mesma coisa nós. Ler um bom livro, fazer uma meditação, né? Ouvir uma música leve. Tudo isso nos relaxa, porque o corpo dorme, a alma se emancipa, e nós vamos para aquelas regiões onde nós somos atendidos pela espiritualidade. Olha que coisa linda! Podemos estar em sala de aula, podemos estar em companhias espirituais, né? Se vocês não cansarem de mim, hoje a gente pode fazer uma prece e pedir para a gente se encontrar na espiritualidade, para dar esse abraço que a gente não pôde dar virtual. Tá? Então, ou seja, assim, ó, quantas possibilidades nós temos. Agora, se a gente fica lá no celular, na televisão, né? Gente, assim, ó, o número de pessoas que adoecem porque ficam olhando filmes pornôs até de madrugada. A pornografia é um dos grandes motivos de adoecimento psíquico das pessoas, tá? Então, a gente precisa aprender a selecionar o que que a gente vê, ter qualidade na programação que a gente busca. E dependendo da hora, a gente já tem que ir desligando, se desconectando, porque este momento de dormir, ele é um preparo para a emancipação da alma, né? Então, fazer deste momento de dormir um acontecimento especial e principalmente contar a história para as nossas crianças, tá? Declare o seu amor diariamente, né? Obrigado pelo dia que nós passamos. Eu amo você. Como é bom ter você comigo na minha vida, tá? Tem uma história que eu gosto muito. Como a gente tem tempo, eu vou contar a história. Gente, sempre que vocês tiverem histórias, pode me mandar. Eu sou uma contadora de histórias nata. Eu amo contar história, né? A respeito, então, de um veterano de guerra que ele tinha servido no Vietnã e ele era paraquedista. Então, nos Estados Unidos, tinha um bar onde os veteranos de guerra se encontravam. E o nome dele era Bup, né? Aí, até um dia, o capitão Bup chegou neste bar e tinha um antigo soldado sentado numa mesa e perguntou assim: o senhor não é o capitão Bup? Ele disse assim: eu sou. E aí o soldado disse para ele assim: o senhor sabia que era eu que dobrava os seus paraquedas? E aí o capitão Buffy ficou deslumbrado com aquela situação, assim, você dobrava as minhas paraquedas, imagina só. E ele disse assim, e funcionou, tá? Então o veterano, o soldado disse, e funcionou. Esse cara que dobrava minhas paraquedas salvou minha vida.
estou vivo por causa desse cara aqui, que era quem dobrava os paraquedas. Imagina se ele só fizesse uma maçaroca, né? E aí a paraquedas não abrisse. Paraquedas tem que ter todo uma para você dobrar, pois, né, quando for soltar, ela realmente se abre, né? Conta. E o Capitão Buff, começou a fazer palestras, né, motivacionais. Aí ele incorporou essa história dos paraquedas nas palestras motivacionais dele, né? E aí a pergunta que ele fazia é o seguinte, assim: você já agradeceu hoje pela pessoa que dobra os seus paraquedas? Tá? Então pensem agora vocês, quem é que dobra os paraquedas de vocês? Às vezes quem dobra nosso paraquedas pode ser aquela pessoa que trabalha na nossa casa e nos ajuda para que a gente possa desenvolver as nossas atividades laborais fora de casa. Às vezes é a nossa esposa, às vezes é o nosso marido, às vezes é um filho, às vezes é a nossa mãe, nosso pai, às vezes é um colega de trabalho. Aquelas pessoas que nos ajudam para que a nossa vida aconteça. Então, é importante a gente poder se despedir à noite dessas pessoas que dobraram nossos paraquedas com amor e dizer muito obrigada, porque você é a pessoa que dobra meus paraquedas. Então, gente, o que é isso? São atos de amor que a gente aprende a exercer no nosso dia a dia e que são incorporados nessa cultura de paz e nesse entendimento que a gente precisa se comunicar com amorosidade com os outros. Brinque com seus filhos, né? Delegue as tarefas às crianças, coloque as crianças a fazerem tarefas junto conosco para elas terem o sentimento de pertencimento. Brincar com eles, porque o brincar com os filhos é você ensaiar a vida, né? Quando a criança ela é colocada no lúdico, ela começa a ensaiar a vida. Só para ver assim, ó, quando a criança brinca de carrinho de boneca, né? A menina vai brincando de boneca lá e ela vai interpretando assim. Agora palho, agora a mamãe brinca da filhinha. E o menino com o carrinho, né? Ele também imita os movimentos que nós temos na nossa vida. Agora o papai vai trabalhar, né? Agora eu vou fazer uma corrida de carro, né? Então, o que acontece? O lúdico vai fazendo você ensaiar para a vida. Tá? Agora, a gente vê, por exemplo, no consultório, muitas vezes, a criança replicar aquela convivência familiar, aonde a mamãe bate muito na criancinha. O que ela está fazendo? Ela está trazendo o lúdico para o atendimento dela. É como a gente vê as relações. Então, a gente pode fazer isso em casa, né? De prestar atenção como a criança está vendo esse pai e essa mãe, e a gente poder perceber as coisas que a gente não está atendendo e já começar dentro do lar a se modificar, né? Então, fazer as refeições em família, não é cada um com o seu prato na frente da televisão ou diante do celular. Na hora das refeições, ela tem que ser sagrada, é um momento de convivência, é um momento de partilha. E nós precisamos ter esses momentos de partilha. Tá? Adiante, eu estou correndo um pouquinho agora. Respeite as escolhas da criança, né? Gente, respeitar as escolhas da criança não é fazer tudo que a criança quer, né? É você respeitar, por exemplo, assim, ó, vamos quer ver um exemplo que é muito comum? As pessoas que escreviam com a mão esquerda. Antigamente, atavam a mão das crianças, que elas tinham habilidade com a mão esquerda, atavam porque elas não podiam, né, usar aquela mão. Todas as pessoas, né, elas não podiam serem, né, chamadas canhotas. Por quê? Porque era coisa do diabo. Vocês já pensaram que atraso mental isso? Né? Lá nos antepassados tinha essa crença. Então, a criança tinha uma habilidade, ela tem mais facilidade de estar com a mão esquerda, mas ela não podia. Então, a gente precisa estar olhando para isso. Tá? Eu estou trazendo um modelo bem antigo, mas a gente vai trazer para agora, para a atualidade. Não é atender todas as necessidades da criança, os desejos, os chiliques da criança. Não, não se trata disso. É de você respeitar uma habilidade que a criança tem. A criança gosta de arte,
né? E você viu que ela, quando ela está pintando, quando ela interage com a massinha de modelar, quando ela interage com a tinta, com a têmpera, ela fica mais tranquila. Aí o que que é o absurdo? É você deixar ela pintar todas as paredes da casa, né? E o que que é não, não pode sujar a casa. Não, você vai criar um ambiente, né, uma sala de brinquedo, né, colocar um papel, né, na parede, né, aonde a criança vai poder usar aquela habilidade dela. Você vai respeitar uma iniciativa que é da criança, mas você não vai ser extremado, né? E aí você está conseguindo respeitar o seu filho. Às vezes a criança quer escolher a roupa, ela tem o direito de escolher a roupa. Se está a 2 graus abaixo de zero, você não pode deixar a criança escolher uma roupa de verão, tá? Então, o que que é? O que que nós temos aqui de novo, ó? O bom senso de Kardec, tá? Você respeita o seu filho, mas você impõe limites e regras, né? E aí você vai conseguindo uma comunicação não violenta. E contar sempre com o apoio da escola. Gente, a escola não é nossa inimiga. A gente tem que ir lá, conversar com os professores. E quando trouxerem que o seu filho foi inadequado, você não briga com a direção da escola, você não briga com os professores. Você ouve as duas versões para entender. Às vezes a criança tem razão. Quando a criança corrige o professor, e às vezes o professor fica furioso porque a criança disse que ele estava errado. E aí ele é inadequado com a criança, e você precisa acolher isso, conversar com a escola. Da mesma forma que a criança não teve um pingo de respeito pelo professor, deu um coice ou chamou de algum palavrão, e você também tem que ir lá fazer o seu filho se desculpar, porque ele errou. E você está colocando um ser humano que precisa estar sendo educado em sociedade e não ser violento, senão não tem cultura de paz, tá? Então fica essas dicas aí. E aí, gente, o convite é: agora é a hora de viver o novo. Agora é a hora de nós sonharmos coletivamente por uma comunicação não violenta. E assim eu termino a minha fala, agradecendo para vocês e abrindo espaço para a gente poder conversar. Então, há uns minutos atrás, a Gil, a Andréia, primeiro, depois a Gil pediu a palavra. Vocês querem ainda, querem fazer a pergunta de vocês? Andréia? Oi. É, é tanta coisa que já foi falado depois que eu formulei uma pergunta. É, só exemplificar, né, para ver o que eu tive de insight agora em relação à minha perspectiva, à minha vida, né? Eu tive uma educação muito construtiva nesse sentido de apoio, principalmente do meu pai. E ele é quem me acolhia, que conversava a respeito de tudo, e não, ele não era permissivo, mas ele sempre tinha essa empatia. Então, isso Uhum. foi ótimo, porque eu aprendi a ser crítica, aprendi a me fazer ouvir. Só que eu me casei com uma pessoa autoritária, Uhum. que veio me trazer muito conflito comigo na educação dos meus filhos. Então foi muito difícil até eu tentar entender tudo o que se passava na vida dele, como ele também se construiu para chegar até aqui, porque ele também teve uma educação muito rígida e muito difícil, né? Então foi muito difícil, é muito difícil muitas vezes. Hoje os meninos estão maiores e eu tive muita influência da minha família para a educação deles, o que ajudou muito. Então, quando eu paro para pensar na questão espiritual, que tudo tá do jeito que tem que ser, né? Que todas as partes estão evoluindo. Não estou falando que eu sou ótima, não. Pelo contrário, porque eu também já tive momentos que eu era muito brava, muito rígida, e depois de muito tempo eu fui entender por que que era tudo estava acontecendo. Só que
essa questão do conflito, quando a gente está estudando sobre a comunicação não violenta, vem muito para a gente, pelo menos para mim, ela sai da minha zona de conforto e me traz essas questões muito vivas, né? E assim, Mariana, muitas vezes eu não sei como lidar, porque eu não tenho tudo, né? Eu não tenho conhecimento. Vou ter um dia, talvez, não sei, mas tem hora que eu não consigo lidar com algumas situações, sabe? É bem difícil. Uhum. Eu não sei se, assim, eu tento fazer da melhor forma para que eles se, se, é, se defendam, talvez, não sei, mas para que eles saibam se colocar também, para que eles saibam decidir o que eles querem, impor aquilo que eles acham importante, para uma própria educação deles, mesmo que aquilo, às vezes, para mim, soe, nossa, será que ele está sendo muito bravo com a vida, mas ao mesmo tempo eu penso, não, eu acho que ele tem. Sabe aquela questão de bater a porta? Deixa bater a porta, porque é aqui que ele precisa bater a porta, não é lá fora, e não é bater Uhum. nos outros. Então, é esse Uhum. tipo de conflito que eu fico mediando muitas Uhum. vezes, e isso me causa um estresse, uma. Uhum. Ai, é complicado. Não sei como que eu deveria fazer, se é que eu tenho que fazer alguma Andréia, coisa. Andréia, assim, ó, não existe uma receita pronta, né? Que cada realidade é uma realidade. Mas o que que é importante, assim, ó, acho que você tem uma boa leitura disso, é aqui que ele precisa se expressar, né? Então, assim, é preferível que o seu filho, que é adolescente, são adolescentes? Tá, é. São adolescentes, que ele se expresse aqui, mas que ele não se expresse na rua dessa mesma forma, né? Então, ou seja, assim, ó, ele tá no papel dele, né, de não gostar do limite que você dá, de não gostar, né, que este pai, que essa mãe digam para ele: "É até aqui que você pode ir". Então ele vai bater a porta, tá? Não é o adequado, não, mas talvez neste momento é aonde ele conseguiu canalizar a emoção dele. Mas o ideal é que depois da batida da porta possa vir a conversa assertiva e amorosa, né? Meu filho, eu entendo que você tenha ficado chateado com essa situação, mas eu acho que é importante a gente poder estar conversando sobre isso, né? Conta para mim o que você sentiu, então. Como você está se sentindo? Então, o que vai acontecer? Você, depois de bater a porta, você vai ter um momento de acolhimento com ele, que é a hora que a gente apacenta o coração. Que aí é o papel de pai e mãe, né? De você apacentar o coração dos seus filhos, né? Então, ele fez aquilo porque ele está na idade da adolescência. É esperado que o adolescente bata a porta, não é esperado que alguém de 40 anos bata a porta, tá? Então, ele está no papel dele, tá? Independente, nós não vamos pensar assim que é certo ou errado, não vamos entrar nesse eixo. Mas naquele momento foi o que ele conseguiu fazer. Mas aí depois o processo educacional, como eu digo, como eu coloquei, não é um grande evento, mas a gente aproveitar dessas pequenas oportunidades, deste espaço, né? Então, em algum momento ele foi estar lá no quarto dele. É a hora que você deita junto, que você passa a mão na cabeça, que você tá, né? Não fala comigo que eu tô bravo, né? Eu entendo. Eu às vezes também fico brava, sabe que eu também fico brava, né? Então você está mostrando a sua humanidade que você também sente, né? Então você vai abrindo espaço e abrindo caminho para aquela pessoa, para que ele saiba que pode contar com você, porque você vai acolher a fúria, a raiva, né? Você não vai estar dizendo assim, ai, tu tá sempre fazendo isso do mesmo jeito, né? Não Mas, tem a crítica, Mariane, né? e ok, em relação ao filho, eu entendo. Mas em relação ao parceiro, Aí a coisa não é difícil. A coisa, o parceiro é outra coisa. Aí nós estamos falando de uma relação de casal. Aí nós vamos ter que fazer todo um seminário separado para a relação de casal. Então, sabe o que que Jung nos diz, Andréia? Que o casamento é a maior oportunidade evolutiva que um ser humano pode ter. Porque é na relação, no casamento, que nós vamos fazendo os espelhamentos necessários.
e é o maior desafio da vida de um ser humano é ser casado, tá? Por quê? Porque olha a expectativa que eu falei aquela hora, nós temos expectativas e nós temos individualidades. Talvez você tenha uma expectativa em relação ao modo de funcionar dele, né, que é muito diferente da sua realidade e vice-versa, né? Então, o que que precisa acontecer? É o diálogo, né? Nos casamentos, o diálogo precisa ser algo, né, recorrente na relação. Porque se nós não tivermos esse espaço de fala, nós vamos ficando ressentidos. É só o outro que decide e eu vou ficando com a sensação e com o sentimento de que nada que eu faço é suficiente. E aí a pessoa que não se sente escutado, ela vai ficando ressentida e ela se distancia, tá? Então, a gente precisa ter este olhar, né, nas relações de casal. Tá? Então, muitas vezes, o processo educacional dos filhos, ele é atravessado porque o casal não consegue ter uma linha de pensamento, eles não alinham a forma educacional. Quando você não tem um alinhamento para a educação, às vezes a educação pode ser ambígua, e a gente precisa estar olhando para isso, tá? Não sei Ok. se te respondi, Sim, Andréia, né? me ajudou Tá? muito, Mas obrigada. prometo também o seminário esse de casal, tá? Posso falar? Gil, pode falar. Ah, eu tô louca, tô só por esse vatapá. Vatapá, caraju, canjica, munguzá, tudo junto. Canjica, eu sou apaixonada por canjica. Vou levar. Sem açúcar, né? Hã? Feito com baiana, sem açúcar, né? Também não Eu coloco sei, açúcar. mas aí a gente vai ter que botar um pouquinho, nem que seja, só um pouquinho, nem um pouquinho que seja de açúcar mascavo, né? Como vai ser só uma vez, talvez a gente possa comer. Então, e com muito amor. Com muito amor, Ai, Maria, eu amada, sincera. querida, que bom, que bom. Então, Diga, Gil. eu achei muito interessante, não foi nada por acaso. Meu Deus, eu estou em estado de graça, né? Obrigada, Maria, porque tem tudo a ver comigo, isso que vocês estão fazendo aí, que é espiritualidade com a comunicação violenta, né? Toda uma história, não dá para eu vou tentar resumir, né? Porque eu não sei se existe essa capacidade. Eu fui uma pessoa violenta com mecanismo de defesa, em assumindo o papel do meu pai na idade de 11 anos, para honrar meu pai. Aí você imagina filha querer ser esposa, querer ser mãe, pai, uma confusão. Então, o que acontece hoje em dia, a gente colhe o que planta, acho que eu estou colhendo, né? Então, minha pergunta eu fiz, né? Eu pergunto também, acho que eu tenho que a resposta já, né? Mas é o que fazer para construir a autenticidade diante de uma pessoa, né, agressiva que nos insulta, que me insulta, né? E que ela guarda muita mágoa. Essa pessoa já expressou que o amor faz sofrer. É incrível, a pessoa que tem dificuldade até de tocar, e existe, né? Na verdade, toda a minha família, se eu posso me abrir um pouco, é como se tá. Eu já perguntei, e eu não, desde o início, fazendo muita terapia, nunca me senti pertencente a essa família, né? Então, o que eu faço, meu Deus, além de orar, eu trabalhar comigo mesma, né? É, Trabalhar eu acabei de fazer um estudo com a Geise aí a culpa, né? Não se culpar muito, né? é. Porque essa pessoa ela tem a necessidade assim de que eu não preciso, como ela fala assim, você não tem erro, você é sabidona, né? Então eu quero mostrar autenticidade, que está uma situação muito difícil porque ela confunde autoridade com autenticidade. Eu acho que eu não estou conseguindo ser autêntica. Uhum. Então, viu? Você é autêntica quando você não está preocupada em ser autêntica. Quando a Obrigada. autenticidade é algo que é natural. Lembra aquela citação que eu trouxe do Evangelho? A verdade sempre será a verdade, tanto no claro quanto no escuro. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não precisa ir em busca dessa coisa, a gente tem que exercer, né?
Então, o que que é exercer a autenticidade? É a sua fala ter a ver com aquilo que você acredita. Você não pode fazer a sua fala porque você quer convencer o outro, né? Sai deste lugar de querer convencer o outro que você quer melhorar. Você faça por você. Então, você busque ajuda por você, busque a terapia por você e construa esse lugar de autenticidade, fazendo das suas ações uma verdade, mas uma verdade que, quando ela for questionada, não haja nada que você tenha medo, né? Então, ou seja, assim, ó, se te acusaram de ser autoritária, realmente eu fui um período da minha vida muito autoritária. Não resista, tu entendeu, à acusação, né? Você tem razão, eu sou egoísta ainda, mas eu tenho me esforçado para dar uma melhorada. Entendeu? Então, assim, não escuta a fala do outro com essa coisa pessoalizada, como se fosse uma coisa agressiva para você. Olha, se você já começou me dizendo que você sabe que você agia dessa ou daquela forma, então, ou seja, assim, ó, não tente convencer os outros, né? Seja você a pessoa que você quer construir, né? Que você quer ser, né? Então, saindo deste lugar, né, aonde você se dizia violenta, para ser uma pessoa mais pacífica, mas que isso tenha a ver com a sua consciência, né? Então, quando é que a gente é autêntico? Quando a gente é verdadeiro com a gente, quando a gente é íntegro com a gente. E isso vai reverberar nas relações que nós temos com os outros, né? Então, se uma pessoa chega e diz assim, ai, como você, sei lá, é orgulhoso, ela não está dizendo novidade. Quem está no mundo de provas e expiações é orgulhoso. Quando a pessoa diz tu é egoísta, todo mundo que está no mundo de provas e expiações tem, tem algum nível de egoísmo, tá? Mas às vezes as pessoas vão dizer assim, olha, tu continua agressivo, e a gente não está mais agressivo, diz assim, olha, eu respeito a teu ponto de vista, né? E vou tentar me melhorar um pouquinho mais. Tu não precisa concordar, mas a tua postura diz se tu está sendo autêntico ou não. Entende? Não é porque os outros não enxergam que a gente não está sendo verdadeiro. Quando tu é verdadeira contigo, né? Essa verdade ela te cura. É muito Tá? Não interessante. sei se eu te respondi, querida. Muito, muito, não. Mas sabe o que eu fico contente, né? Que alguém me falou que eu sou uma baronesa destronada, né? Então, por conta do orgulho. Mas eu fiquei muito Uhum. contente esses dias, sabe? Que eu fiquei calada. Nossa, sabe, o dia que eu. Depois eu não consegui mais, mas deixei falar e fazer isso. Então, acho que eu estou começando. Eu sou muito exigente comigo mesmo, muito perfeccionismo. Tu sabe, O orgulho. tu sabe que eu tenho um livro infantil que chama A Princesa Descalça, tá? Que fala exatamente disso. A gente acha que é um livro para criança e não é um livro para Não, criança, é um livro para quero, adultos, vou lê-lo, né? tá? É seu? Aham, Ah, eu é, quero, exatamente. é, tá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, A Ah, vou Princesa comprar. Descalça. E ele fala exatamente deste lugar que a gente ocupa que não é nosso, Muito obrigada. tá? Maria tá fechado. Desculpa, eu estou fechando sempre o microfone porque eu estou tossindo muito, né? Para não atrapalhar vocês, então eu fecho o microfone. Nós temos 4 minutinhos, Mariane. Eu não sei se tem alguma pergunta a mais aqui no pessoal presente. A Mônica Cordeiro levantou a mão. Mônica, antes de qualquer coisa, Mariane, você tem uns minutinhos, se precisar uns minutinhos a mais para a gente, ou você precisa sair? Tenho, Ok. tem problema, eu tenho até às 6 da tarde. Obrigada. Então, tá, Mônica, pode falar, por favor. Oi, posso falar então? Estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem, Mônica? Oi, tudo bem, Mariane? A minha pergunta vem lá do início, quando você começou a colocar os tópicos. ah, eu fiquei pensando assim, mas qual é então o conceito de violência? Por quê? Eu percebo que existe também, a gente se sabota muito, e eu vejo como uma violência essa sabotagem.
e de a gente também, como você disse, por vou resumir aqui, eu não vou repetir o que as meninas falaram, porque realmente eu tive uma criação também semelhante, e as marcas ficam, né? Só que a gente quer quebrar o ciclo de não repetir com nossos filhos, nem com nossos netos e assim por diante. Então eu fico me questionando assim, por tanta, como a gente falou, a situação de defesa da gente, mas não com o outro, mas com a gente mesmo, de poder ficar calado em certos momentos que poderia ter sido proveitoso naquele momento, não para discutir a situação, entendeu? Porque realmente os ânimos muito aflorados, como já aconteceu, às vezes que eu tentei, então eu digo, opa, é melhor me retirar. Então, aí eu fico me questionando, quer dizer que eu fui convivendo com tantas situações na minha vida, mas sempre buscando a minha verdade dentro de mim, sabe? Buscando assim, eu digo, Eu dessa não vez não estou deu te certo, escutando muito, Mônica. A tua voz está muito baixinha. muito baixinha. Deixa eu me É, aproximar então aqui, peraí. eu Dessa vez não deu. perdi um pouco da tua fala. Eita, que parte? Mas você entendeu o começo? Não, você disse que do silêncio, que não sabe muito bem como ficou, em que momento. Foi até aí que eu entendi, que eu ouvi. Isso. Então eu fico. Aí depois veio realmente uma pergunta sobre do início, né? Que veio na minha cabeça. Qual é o conceito da violência? Entendeu? Porque eu vejo um leque imenso. Tem a violência, a nossa própria, né? A gente às vezes se agride por não ter feito algo, se culpa por não ter feito algo. Então eu fico pensando, então, e que atitudes a gente vai poder é, modificar sem nos cobrar? Pronto, a palavra é essa. Sem nos cobrar, porque quando entra nesse sistema de cobrança, como eu fui cobrada muitas vezes, né? Então isso ficou marcado. Tá. Mas Então eu fico assim, ó. pensando, isso é uma violência que aconteceu também comigo, né? Uhum, Não sei se sim. você me entendeu, é porque eu fico buscando as coisas, né, do que aconteceu realmente no histórico e tentando resumir, mas não consigo. Tá. Mas assim, eu vou tentar, dentro disso que você trouxe, vou tentar te responder assim. Todos nós tivemos uma educação que talvez assim, ó, pela época, todos nós, eu acho que temos mais de 25, né? Tá? Quem tem mais de 25, né, teve uma educação um pouquinho assim mais exigida. Que era o quê? Era assim, ó, era o pai, né, é que deliberava tudo. Então, assim, o pai no ápice e toda a família subserviente, tá? E o que que aconteceu? Nós, quando fomos educar os nossos filhos, qual era o nosso discurso? Eu não vou educar os meus filhos da mesma forma que eu fui educado. Então, eu vou atender toda a necessidade do meu filho. Aí nós saímos do extremo, né, da escassez e fomos para a permissividade. Saímos do autoritarismo e fomos para a permissividade, tá? Então, vamos para o outro extremo. Tá? Então, a gente perdeu o meio termo, que é o bom senso do Kardec aqui, ó, que é o meio. Então, nós somos de um extremo ao outro. O que que acaba acontecendo assim? Quando você, né, não tem essa necessidade atendida, lembra lá no início do Marshall, né? Então, nós não tivemos as nossas necessidades atendidas, aí nós fomos lá para o extremo. Aí a gente exagerou com mimo, com permissividade, né? Pela culpa, que é o que tu está dizendo, né? A gente foi para o outro extremo. Então, e aí, como não cobrar? Não cobrar porque você começou a entender isso e precisa estabelecer um diálogo com o seu filho de expor e não impor. É substituição do comportamento. É o comportamento que você já viu que não deu certo, que você está dizendo que ficou com sequelas. Se ficou com sequelas com você, por que que não vai ficar sequelas para os seus filhos? Né? Então, você sair do autoritarismo e partir para a permissividade é o extremo. Agora, quando você trabalha essa gestão
do relacionamento, quando você vai lá, ó, para aquela parte que nós colocamos aqui, ó, da busca ativa, né, da resolução conjunta, dessa busca ativa por uma nova comunicação, você vai entendendo que é no conjunto, é no grupo, tá? Que a gente consegue fazer os consertos e os acertos que precisam ser feitos. Então, assim, em vez de você impor a sua vontade, você expõe, traga como sugestões. Assim, o que você acha da gente tentar desta forma, já que desta forma não está acontecendo? Né? Eu percebo que você está em sofrimento, eu também estou em sofrimento, nós temos nos debatido, né? A gente tem brigado muito. De nós, os dois, buscarmos uma alternativa para nós nos comunicarmos melhor. Entende? Então, você vai expondo e trazendo essa resolução para o conjunto, para o grupo. E aí vai amenizando as situações. Porque é isso, não é porque nós tivemos um mau princípio de vida que os outros precisam sofrer a consequência disso, né? Tem um pensamento que diz assim, ó, né? Se você não aprendeu a curar as suas feridas, você vai ensangrar em cima de quem não te feriu. Olha que coisa profunda isso. As feridas são nossas. Está sangrando em nós. Mas os outros que não têm a ver com isso não precisam, né, serem os receptores das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, da nosso mau princípio de vida. Tá? Então, isso é comunicação não violenta. Isso é ser assertivo, isso é ter uma proposta de comunicação menos violenta e de construção de paz. Entendendo o que é nosso. Então, olha, o sentimento, o que eu senti quando meu pai me educou dessa forma? Então, eu tenho uma necessidade de conseguir me expressar hoje em dia, mas eu posso me expressar sem agressividade. Tá? Lembrem sempre, gente, o que eu gostaria que ficasse registrado para vocês, que nunca é o outro, sempre somos nós. O outro pode pintar e bordar na nossa vida, mas o que nós fazemos com que o outro faça é decisão nossa. Tá? Nós não somos aquilo que nos aconteceu. Nós somos aquilo que a gente decidiu ser. Você lembrou de Joana de Ângeles, né? Quando ela disse para Divaldo que você vai perceber quando chegar ao final da jornada que não foi ninguém contra você, foi Nunca foi você o contra outro. você mesmo. Exatamente, exatamente. É a fala de Joana. Obrigada, viu, Mariana? Tá? Espero que eu possa ter respondido. Obrigada, sim. Vamos ver aí. Mariane, depois quando você tirar a tela, aí vamos fazer uma foto de todo o grupo? Né? Vamos? Se alguém tiver Eu objeção, já posso tirar, porque nós não temos mais nada aqui, tá? então, Pronto. quem gostar quem quiser aparecer na foto, que a gente quer muito ligar a câmera, ou se não quiser, tirar a câmera. E aí eu vou pedir para a Maruja fazer essa foto, porque o meu telefone está com problema. Você faz, Maruja, para nós? Todo mundo passando perfume para sair na foto. Todo mundo sorrindo. Depois a gente compartilha com todo mundo, tá? Porque esse dia foi muito especial, né? A gente precisava ficar com uma lembrança assim, né? Eu, eu creio, né, Mariane, que a gente pode ir encerrando, né? A não ser que alguém tenha uma pergunta assim que precise ser feita hoje, né? Lembrando que a gente já passou uns minutinhos aí do horário combinado, mas, pessoal, Marise? Tá no mudo, Marise. Eu não estou ouvindo, a gente está te ouvindo, não. Eu tenho uma pergunta que tem que ser respondida. Ok, faça então, por favor. Quando é que vai ser o próximo encontro? Ai, amada. Boa pergunta. Na primavera, Excelente. quando vocês estiverem com as tulipas aí
né? Ah, então tá bom. Maravilhosas. Então tá bom. Tá Foi certo. muito bom, Mariana. Muito obrigada, hein? E eu que agradeço, querida. É verdade. Nossa, Mariana, a nossa gratidão imensa por hoje. E, sabe, a gente sempre diz, né? O que vocês trazem é o que você traz aí, traduz a Joana de Anjos para a gente, né? E hoje acrescentado com tanta coisa boa aí sobre a comunicação não violenta, que às vezes existe até um mito, né? Pessoal, eu já vi pessoas, mas isso é comunicação violenta ou não violenta? O que a gente viu hoje é bem amplo, né? Isso é muito bom. Mas então nós vamos, com certeza, logo, logo a gente vai ter outros encontros. De qualquer forma, nós temos o estudo anual aí que de vez em quando o Mariano vai estar aqui com a gente, né? E então agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada, gente. Sem vocês seria menos, não é? E então, gente, obrigada. E a gente vai agora entrar continuar nessa sintonia de agradecimento e eu e a Mariane encerrar para a gente com os nossos profundos agradecimentos por esse dia de hoje e pelo trabalho que você trouxe, por tudo que você deu para a gente hoje aqui, Mariane. Bem, queridos, obrigada. Desde já eu agradeço a vocês o carinho, a atenção, né, que vocês sempre me dedicam. Para mim sempre é uma alegria, assim, ó. E esses encontros, eles reforçam os nossos lares, e a gente vai, nossos laços, e a gente vai vendo, assim, ó, que nada é por acaso e que realmente, assim, a gente está construindo a nossa família espiritual, tá? Então, com certeza a gente, né, não está aqui por acaso, e a gente precisa entender, assim, ó, que nós estamos, né, sendo chamados, muitos os chamados, mas os escolhidos é a partir da nossa postura que nós seremos ou não os escolhidos, tá? Mas chamados todos nós fomos para o trabalho, né? Nessa causa do bem, que não é nossa, né? Essa causa do Cristo. Tá bem, queridos? Só gratidão. Só gratidão por hoje, gente. E aguardando o próximo. Muito Só obrigado, gratidão, muito Mariane. obrigada. Te esperamos Obrigada, aqui queridos. quando tu quiser. Pega um TAP aí direto em Porto Tá Alegre e desce bem. aqui. Tá bom, queridos. Obrigada, viu, pelo carinho de vocês, pela atenção, pela participação, tá? Muito obrigada, tá? Fiquem Muito com obrigada. Deus e Um tenham um Beijo. abração. ótimo Muito final de obrigada. semana, Bom final de Beijo, tá? muito semana. obrigada Tchau, a tchau. todos. Muito obrigada. Muito Beijo, beijo, bom. beijo, beijo. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Obrigada, obrigada, Próximo. Maria. Beijo. Beijo. Beijo.